Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que vos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade, procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia sem a humildade podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus nos retira, acusam-no de injustiça. Ó risão e cegueira! Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico! Enquanto dormes sobre seus tetos dourados, o abrigo ao frio, não sabeis que milhares de seus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? Ó infeliz que sofre de fome, não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta. Bem o sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que dizeis, eu descendente de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojamos ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza no sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o senhor e o do escravo? Quem te diz que tu também não fostes miserável e infeliz como ele? Que não pedistes esmola, que não a pedirás um dia aqueles despesas de hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com o vosso corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, voltastes humildemente sobre ti, lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará, mas que há um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo. Por que serás que digo de piedade? Orgulhosos, quereis antes de seres nobres e poderosos. Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as levardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem dos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo
e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti, quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, as privações por esses tristes pensamentos, por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus, aos passarinhos. Ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra? Dissestes que poderias, com essas mudanças que fez passar, extravagantes e risonhas, ser rica também? Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidos sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sobre o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sobre suas asas brancas, e te deixe com seus remorsos sem guia, sem sustentáculo neste mundo onde estás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isento de censura. Isto é caridade. Mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será que preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda escutar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão nenhum lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concede essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamarieis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez os faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonaste os exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado por interesses do mundo. Ó Deus, que fizestes, é ainda o bezerro, deu o ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando nela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o envia celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade,
Então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus vosso Pai, e então nós, todos que houverdes servidos ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade, para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, assim seja. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem culpá-la, senão a vós que procurareis incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes em benevolência mútua? E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio que vos oferece para isso, mas esse meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto das vossas adulações, quando não tendes senão o olhar de desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade? Que um rico debochado, perdido no corpo e alma, se apresenta em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhos são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção a um homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse podem eles se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como vício Andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer levar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é um indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixas algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas ao invés de se humilharem e se revoltarem, então quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado para a tua aflição. Abre os olhos, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Eles te dirão com autoridade de experiência quando as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Eles te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusarão de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus serviços, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno.
Adolfo Bispo de Argel, Mardin, 1862.